Olá, meus amigos, minhas amigas, é com grande alegria que a gente inicia mais um estudo das obras de Leon Denis, aqui na Web Rádio Fraternidade, no canal William Jacob e em vários outros que retransmitem este nosso estudo, estas nossas reflexões. Hoje nós finalizaremos o capítulo 2, que Leon Denis trata sobre as questões do tempo presente dele, mas que a gente pode ainda assim trazer para os dias de hoje, muito importantes, mesmo que em 2021, quando a gente vive uma pandemia. Então, é bom a gente dizer que está em pandemia, porque às vezes o pessoal do futuro vai ver esse vídeo, ver esse estudo e não vai entender algumas das nossas reflexões. Por isso é importante situá-los aí. Estamos aqui agora em junho de 2021. Denis vai dizer que o espiritismo difunde-se cada vez mais pelo mundo, expande-se por todos os lados. E prossegue dizendo: qual sociedade científica, qual revista semanal, vejam só, ou jornal cotidiano não se ocupa destes fenômenos, destas manifestações? Então aqui a gente observa que a imprensa da época dava muita importância, porque não tinha como ignorar, os fenômenos espíritas, em relação aos fenômenos espíritas. Tanto é que Leon Denis, quando vai escrever aí livros como No Invisível, O Problema do Ser e do Destino, até mesmo Depois da Morte, e outros, Joana d'Arc Médium, ele vai buscar em muitas obras, muitos artigos publicados em revistas, escritos por não espíritas. Também jornais e revistas que não eram espíritas, mas ainda assim publicavam estudos sobre o fenômeno, porque não dava para ignorar. A Europa ainda permanecia sacudida pelos fenômenos físicos, pelos fenômenos mediúnicos. Então era algo extremamente impactante, importante na sua época, por isso a imprensa, os jornais, as revistas faziam questão de destacar. Diz ele aqui então que elas se ocupavam disso, seja para confirmá-las, então mostrava ali o estudo confirmando aquilo que o estudo mostrava, seja para negá-las, e aqui a negação se dá por dois pontos. Tem a negação a partir da fraude, porque existia, como ainda existe hoje, fraude. Nem todo fenômeno que se apresenta como mediúnico é autêntico. As pessoas, por diversos motivos, fraudavam. E isso causou um descrédito muito grande nos médiuns sérios. Então, às vezes, médiuns sérios, comprometidos com a verdade, com a seriedade dos fatos, eles eram questionados por conta daqueles que faziam mau uso da mediunidade. O questionamento em si até que não tem problema, faz parte, na verdade, é até importante que exista o questionamento. Mas às vezes médiuns sérios tinham dificuldade de encontrar um espaço no debate público e um espaço, vamos dizer assim, honesto nos meios de comunicação, ou até mesmo a credibilidade ficava afetada por conta daqueles que faziam mau uso da mediunidade. Então este é um ponto interessante. E tinha negação, não porque a pessoa encontrava fraude, mas é porque ela negava, ela não queria acreditar. Se a gente observa hoje os negacionistas da ciência, negando, por exemplo, a existência do vírus, ou a sua gravidade, ou as consequências do coronavírus, né, o impacto dele na vida em si como um todo, não é diferente quando alguém naquela época, mesmo que via uma mesa girando sem que ninguém estivesse perto dela, eles negavam por negar, era uma negação sistemática. E achavam que a negação por si só fazia verdade. Então Kardec refutava essa ideia, dizendo, não é porque vocês negam que o fenômeno deixa de existir. E trazendo para os dias de hoje, não é porque eu nego o coronavírus que ele deixa de existir. Ah, não existe coronavírus, pronto, não existe pandemia, então o vírus não me atinge. Tem pessoa que é isso, fala, não, é só você pensar positivo, não dar moral para o vírus e tal, que bobagem. Você acha que o vírus, quando chega perto de mim, fala, não, peraí, esse aqui acredita, então eu vou pegá-lo, esse aqui não acredita. Inclusive, tem estudos mostrando hoje que a pessoa que nega a própria pandemia e o coronavírus, que ela negligencia os cuidados que ela deve ter
em relação à prevenção, ela, obviamente, mais exposta, ela pode contrair o vírus, inclusive na sua forma mais grave. Então, naquela época, a pessoa negava simplesmente porque não queria encarar a realidade dos fenômenos mediúnicos, dos fenômenos espíritas. Aqui também ele diz que os jornais e as revistas davam espaço para criticar os fenômenos. Tudo bem, a gente acata a crítica, eventualmente respondia a essas críticas, como Denis chega a fazer livro. Leon Denis, por exemplo, ele escreve o Espiritismo e o Credo Católico, o clero, né, o Espiritismo e o clero, para refutar as acusações que o clero fazia em relação ao Espiritismo. Kardec aproveitava a revista espírita também para fazer a defesa da própria doutrina. Então as críticas válidas eram acolhidas. Aquelas críticas eventualmente levianas, elas eram rebatidas, respondidas. Algo que hoje em dia a gente não tem muito esse costume. Até porque se alguém eventualmente responder uma crítica que a doutrina, e não a pessoa, que a doutrina recebe, certamente vai aparecer aqueles que dizem assim, não, o melhor remédio é o silêncio, deixa para lá e tal. Kardec e Denis não pensavam assim. Eles tinham disposição, tinham energia, tempo e conhecimento. Então, sempre que podia, eles se apresentavam em defesa da doutrina e não se calavam diante de algumas acusações em relação a elas. Aqui também ele abre aqui a possibilidade de que esse espaço era colocado para adulterar as manifestações. Então você usava ali de alguns meios, como é que a gente vai dizer? Como se fosse fake news de agora, né? Às vezes você via uma coisa, mas divulgava outras. Então você estava, de certa forma, adulterando aquilo que você eventualmente viu e ao repassar, repassa de uma maneira desonesta, leviana, mentirosa. Então você adultera a essência da coisa. Então isso também acontecia na época de Leon Denis. Ou, a última possibilidade que ele diz aqui, para combatê-las. Então, acontecia. A pessoa dava espaço e fazia o combate. Seja para dizer que aquilo era coisa do demônio, coisa do Satanás, ou que aquilo era, enfim, algo perigoso, que levava à loucura, que levava ao suicídio. Isso era o tipo de acusação que recaía sobre os espíritas na época. Denis então diz: o espiritismo constitui a questão do momento presente, o problema universal. Já não é possível permanecer indiferente diante dele. Ou seja, você pode criticar, você pode combater, adulterar, confirmar, negar qualquer coisa, mas não dá para ficar indiferente. E esse é um ponto interessante, porque o indiferente é aquilo que de certa forma não está te incomodando. Mas o espiritismo não, ele causava uma repercussão na sociedade e que você de alguma forma não tinha como ficar indiferente. Então, não, eu não estou sabendo, tá? O que você acha disso? Não, eu nego, eu confirmo, eu combato, mas dizer que não, eu não sei do que você está falando era praticamente impossível, como vai dizer aqui Leon Denis. E é precisamente porque esta invasão espiritual preenche os dois mundos e ocupa o pensamento humano que é preciso indicar à juventude francesa, e eu diria a toda a juventude, e a todos os homens de boa vontade, os deveres que recaem sobre eles diante dessa nova fé, desta ciência jovem e forte, que fornece a todos as provas irrefutáveis da vida após a morte e que contém em germe todas as ressurreições futuras. Então veja que interessante quando Denis coloca essa questão, né, da gente orientar a juventude e todos os homens de boa fé em relação aos deveres que recaem sobre nós. E que deveres são esses, William? Denis vai destrinchar isso, sobretudo, no livro Depois da Morte, na sua quinta parte. A quinta parte chamada O Caminho Reto. Mas que a gente pode olhar para o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, quando Kardec trata das leis morais, e entender ali que aquelas leis constituem, sim, um roteiro, né, dos nossos deveres para com a vida,
para conosco mesmo, para com Deus, para com tudo, para com os outros. E aí não dá mais para ignorar e a gente dizer assim, ah não, mas espera aí, eu não sei, a gente pode dizer que eu não tenho força para fazer o certo, mas a gente vai compreendendo e aprendendo cada vez mais na medida em que a gente estuda o Espiritismo. E essa é a força da doutrina. Quando eu vejo que alguém fala assim, ah, eu não sou mais espírita, tudo bem. A pessoa talvez ela chegue num ponto que ela não se satisfaz mais na doutrina e quer buscar novos rumos. Pode ser em qualquer outra religião. Mas eu acho muito difícil que ela consiga abrir mão daquilo que ela aprendeu no Espiritismo. Mesmo que ela não saiba, mas talvez de maneira até inconsciente, aquilo que ela adquiriu no movimento espírita, no movimento não, né? O movimento é de homens, é falho muitas vezes. Mas aquilo que ela aprendeu com Allan Kardec e com os outros autores vai auxiliá-la. Lá quando ela eventualmente ter que se despedir de alguém querido que morreu, que desencarnou. Então ela pode agora até se dizer, não, eu sou budista, eu sou evangélico, católico, ou sou até um ateu. Pode ser. Mas aquilo que ela aprendeu vai, de certa forma, mesmo ali de forma muito sutil, muito discreta, auxiliá-la. Isso é que é forte no Espiritismo. Não precisa a gente dizer eu creio, ou eu conheço. A gente vai acreditando e vai conhecendo e vai fortalecendo a fé, de modo que a gente passa a vivenciar de uma maneira gradativa aqueles princípios onde a gente menos espera. Ou sem que a gente perceba, mas acontece sim essa vivência. Claro que a gente está longe de uma vivência perfeita, uma vivência que de fato seja a gente dizer assim, poxa, não sou eu mais que vivo, mas é o Espiritismo que vive em mim, como Paulo disse em relação ao Cristo. Mas, aos poucos, a gente chega lá. Se não der para chegar totalmente nessa encarnação, a gente tem várias outras aí para fazer essa caminhada. Meus amigos, muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês aqui com a gente. Eu convido para que continue conosco no estudo das obras de Leon Denis. E no próximo eu vou iniciar então o capítulo 3 do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, capítulo este intitulado A Juventude Idealista e o Progresso. Um abraço e até o próximo estudo.